Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você nesse vídeo de hoje essa palavra de fé, com esse tema, cuidado com o seu querer. Você já parou para pensar que nem sempre o que você quer está de acordo com a vontade de Deus? Nós devemos fazer essa autorreflexão. Ainda que a intenção do nosso coração seja boa, ainda que você fale, poxa, mas eu queria tanto alcançar isso, mas será que isso é o que Deus quer para a sua vida? Esse é o plano de Deus para você? Nós precisamos ter esse senso crítico e fazer essa reflexão. Eu quero meditar em Romanos capítulo 12, que vai falar exatamente sobre isso, sobre a vontade de Deus. Vamos ler? Eu vou colocar para você o texto e eu quero meditar nessa palavra de fé juntamente com você. Vamos lá, Romanos 12, versículo 2, diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que você venha meditar nesse texto. Fala profundamente aqui o nosso coração esse texto. Quando ele declara que não viva conforme os padrões desse mundo. Quais são os padrões desse mundo, meu irmão? Quais são os padrões que esse mundo nos mostra? Por exemplo, para uma pessoa ser feliz nesse mundo, ela tem que ser rica. Eu não tenho nada contra a riqueza, nem nada contra quem é rico ou que prospera. Pelo contrário, que você prospere e que você seja bem-sucedido em nome de Jesus. Mas, para esse mundo, uma pessoa feliz, aparentemente, é uma pessoa que tem riqueza, que é bem-sucedida financeiramente. Para esse mundo, os padrões desse mundo, uma pessoa feliz é uma pessoa que curte a sua vida sem responsabilidade. Uma pessoa que vive viajando. Então, esse mundo ele tem alguns padrões. Ele tem alguns padrões que você olha e você fala, isso não agrada a Deus, isso não é da vontade de Deus. Então, Paulo aqui está nos ensinando sobre esse padrão, que a gente não venha viver conforme o padrão desse mundo. O padrão desse mundo ele é contrário à vontade de Deus. Mas aí ele fala, mas deixem que Deus, olha o texto, deixem que Deus, permita que Deus transforme a sua mente, transforme o seu coração. Porque se Deus transformar você, você vai experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus só pode transformar você se você permitir. E como que isso acontece? Pela sua palavra. Quando você pratica a sua palavra, quando você coloca em prática a sua palavra, você experimenta, você prova da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus. E aí, essa vontade, ela vai de acordo com aquilo que Deus quer para você. E vai contra aquilo que talvez você quer, que é o seu querer, como o nosso tema de hoje. Por isso, cuidado com aquilo que você quer. Nem sempre vai estar de acordo com a vontade de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável e é a melhor escolha para a sua vida. E esse texto nos ensina 3 lições que eu quero compartilhar com você aqui de uma forma bem simples. 3 lições práticas. A primeira lição é a renovação da mente com a palavra. Eu vou colocar para você na tela. Olha o que o texto diz. Renove a sua mente com a palavra, para que nossos desejos se alinhem com a vontade de Deus. É fundamental renovar nossa mente por meio da palavra. Apenas assim seremos capazes de discernir o que Deus deseja para a nossa vida. O Salmo 119, verso 105, que é um salmo bem conhecido, nos lembra que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus deve ser o nosso principal guia para moldar nossos pensamentos. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer viver a vontade de Deus,
você deve ser moldado pela palavra. Renovar a mente é você permitir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, guiar os seus passos, falar ao seu coração. Quem é guiado pela palavra realmente vai estar de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. Deu para você entender? Então essa é a primeira aplicação que a gente pode extrair desse texto aqui que eu compartilho com você. Então deixa a palavra realmente moldar você. A segunda observação que esse texto aqui nos ensina é sobre as nossas vontades. Os padrões desse mundo são carnais. E nós temos que ter cuidado. Por isso eu separei essa aplicação. As nossas vontades moldadas pela carne. Precisamos cuidar para que nosso querer não esteja centrado em nós mesmos. Olha que forte. Mas em Deus. A Bíblia nos adverte que o desejo da carne é contrário ao espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, vai falar que a carne luta contra o espírito contra a carne. Então precisamos andar segundo o espírito para não ceder às inclinações da carne. Então, essa é a segunda lição que esse texto nos ensina. Então, cuidado com os padrões desse mundo. O seu padrão de vida deve ser Cristo. O amor de Cristo, a simplicidade do Evangelho, a vontade de Deus. Nada contra, você pode prosperar, você pode ser bem-sucedido, você pode ser realmente uma pessoa que viva uma vida digna nessa terra, que desfrute daquilo que Deus criou, mas, acima de tudo isso, a vontade de Deus. Ok? A terceira lição que eu quero compartilhar com você desse texto foi essa. A gente se submeter, né? Submeter os nossos desejos à vontade de Deus. Mesmo quando temos sonhos e objetivos, precisamos nos submeter a tudo. Ou seja, à vontade soberana de Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Provérbios 16, 9 nos ensina: o coração do homem planeja planos, né? E o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. O coração do homem, ele planeja, ele tem planos, objetivos, mas é o Senhor que vai confirmar os passos. Ou seja, confiar na direção divina significa entregar nossos desejos e planos ao controle de Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor. E Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso, coloque a sua vontade diante da vontade de Deus. Se a sua vontade estiver, claro, alinhada com a vontade de Deus, Deus vai concretizar no tempo dele, na hora certa. Mas entenda, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se não acontecer o que você quer, da forma que você quer, tenha certeza que Deus vai fazer melhor, da forma dele. E aí lá na frente você vai entender o porquê que Deus não fez o que você queria e fez além. Porque Deus é bom. Glória a Deus. Para a gente poder aqui então concluir a nossa meditação de hoje, eu quero colocar aqui a conclusão. Cuidar do nosso querer é essencial para viver uma vida que agrada a Deus. Quando submetemos nosso desejo a Ele, renovamos a nossa mente com a palavra e andamos no Espírito. Somos transformados e experimentamos a vontade de Deus em nossa vida. Que devemos ser vigilantes em relação às nossas vontades e sempre buscar a vontade perfeita de Deus, conforme Paulo nos ensina em Romanos 12, versículo 2. Então, se você quer viver a vontade de Deus, você deve tomar cuidado com a sua vontade. A sua vontade, ela tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Medita mais nessa palavra e que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Quero terminar esse vídeo de hoje fazendo uma oração pela sua vida. Você pode orar comigo? Então, onde você estiver nesse momento, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esse momento de reflexão, por essa palavra. Senhor, que a gente possa viver, Pai, a Tua vontade. Nem sempre o nosso querer, nossas vontades estão de acordo com a Tua vontade. Então ajude esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que está assistindo, ouvindo essa mensagem. Que eles possam, meu Pai, viver a Tua vontade. Meu Deus, abençoa a vida dele, dela, poderosamente. Em nome de Jesus. E amém. Amém? Se você crê, deixa aqui o seu amém aqui embaixo. Deixa o seu joinha, o seu comentário. Eu vou estar lendo, respondendo assim que possível. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz e
Até o nosso próximo vídeo.